Não, irmão. A capa que você viu aí e o título não é um clickbait. Aquela capa chamativa com artistas e gente famosas só para atrair você para dar um clique que no final das contas não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão na capa. Não. Esse vídeo de fato você vai ver aqui o nome de todos esses personagens: Vladimir Putin, MC Kevinho, Paulo Gustavo, Marília Mendonça, e tem tudo a ver nesse vídeo com a pregação da Congregação Cristã no Brasil. Porque essas pessoas foram citadas na pregação da Congregação Cristã no Brasil. Portanto, fique aí e eu vou colocar o áudio para você ouvir e nós vamos analisar o que esses homens não fazem para poder pregar o que o povo gosta de ouvir e para arrancar glória da boca dessas pessoas. Esses glórias é uma espécie de ovacionando o tal profeteiro que está soltando essas profetadas. Fique aí e eu vou te mostrar. Nós vamos ouvir esse áudio junto e eu vou fazer uma análise dele. Enquanto isso, eu peço que você, por favor, deixe o like no vídeo, né? Se inscreva no canal. Se possível, seja membro e ajude esse canal. Com R$ 6,99, membro prêmio, que terá acesso a vídeos e lives exclusivas, você vai estar ajudando o canal também. Okay? R$ 6,99 por mês, não é por dia, é por mês. Você vai estar dando força para esse canal aqui. Ative o sininho, coloca para todos, para que você não perca nenhum novo vídeo, nenhuma live, ok? Dito isso, vamos para o vídeo. Sim, irmão, essa capa aí com essas personalidades famosas, 3 dessa capa, acho que já até morreu. Tá aí o Vladimir Putin, aí tem a Marília Mendonça, que já é falecida, Paulo Gustavo e também MC Kevinho. Isso tudo num culto da Congregação Cristã no Brasil, que eu vou mostrar o áudio aqui para vocês ouvirem. Né? O desespero, né? Eles querem, os profeteiros da CCB gostam de colocar o CCB na pregação dele como os intocáveis, que é isso que você vai ouvir nessa pregação. Ele vai mencionar, eu vou dar uma leve explicação para que você entenda um pouco sobre o que você vai ouvir, ok? Ele vai estar fazendo uma pregação dizendo que essas pessoas, e vai citando nome a nome de cada um dessas personalidades. Ele vai citando esse nome numa pregação, eu não sei para que isso, ele vai citando esses nomes para depois dizer, você que está lá na favela do Paraisópolis, naquele barraquinho, né? Acho que alguém do seu lado ali com um véu na cabeça, ele está querendo dizer que o CCBano é intocável. Só que ele cai numa contradição enorme. Ele tá pregando, falando, mais para frente, ele disse que enquanto estava pregando, Deus mostrou uma visão para ele. E nessa visão, ele conversa com o anjo da morte. Peraí, como que ele conversa com o anjo da morte se ele está pregando a palavra? Porque ele diz que teve a visão enquanto ele estava falando, pregando. Sabe quando ele esquece que a história não vai encaixar, mas ele esquece? E o CCBano também não está nem aí, ele nem presta atenção nessas coisas, ele não entende. Você está entendendo? Ele fala, irmão, quando eu estava pregando, Deus me mostrou uma visão, e nessa visão eu perguntei, quem é você? Peraí, como é que ele teve esse diálogo enquanto ele estava pregando? Será que são duas pessoas? Ele continuou pregando e depois ele saiu de dentro dele e aí falou com o Espírito da Morte e ele voltou para ele e juntou essas duas coisas, ou seja, ele sabia o que estava pregando e ao mesmo tempo, isso não passa de pura enganação. Por quê? Tudo isso, irmão, para poder dizer que tem um espírito de sincericídio, né? Ou seja, querendo matar a sua sinceridade. E aquele, né, que ama a Deus, vai dar um glória agora, tudo isso para fazer o povo dar glória e dar glória. Esse aí é os profeteiros que estão correndo atrás de sua fama. Eles querem fama. Aí por isso prega essas mentiras, inventam todo esse tipo de lorota para poder atrair o coitado do CCBano. Bom, dito isso, vamos ouvir a pregação? Peço que você tenha paciência, tá? É uma pregação de profeteiro, você já sabe, vozes alterada, né? Vozes alterada, mas ali quando ele vai falando o nome dos personagens, não, eu me lembro, não tá tão alterada, ele fala alto porque ele tem que conversar. Ele vai falar o nome, né?
Ordem Mendonça, Vladimir Putin, ele fala mais ou menos o contexto da história dessas pessoas, né? O interessante é que o rapazinho aí, que se é um CCBano sincero, que ele tá falando de sinceridade, né? Sincero, ele não deveria saber essas coisas, porque essas informações estão na televisão, na internet, no rádio. Ué, você tem televisão? Você tem conta nas redes sociais? Porque para você, né, migrar, navegar nas redes sociais, você tem que ter uma conta. Que hipocrisia, né, gente? Que hipocrisia. Vamos ouvir aqui a pregação do profeteiro da CCB. A morte se levantou dos abismos e chegou na terra. Mais de 3 milhões de pessoas foram mortas pela Covid-19. A morte foi andando pela terra, chegou até no Talibã. Milhares de pessoas foram mortas pelos grupos facciosos. A morte foi andando pela terra, chegou até na Ucrânia, entrou no coração do Vladimir Putin, declarou guerra contra a Ucrânia. Milhares de pessoas foram mortas. A morte chegou no Brasil e corria pelo interior de Santa Catarina. Entrou no coração de um menino, entra dentro de uma escola, mata as professoras e mata as crianças. A morte corria pelo Brasil. De repente a morte chegou em São Paulo, na vida de um dos maiores humoristas da nação, que conseguiu atrair a atenção da multidão com uma peça travestido de mulher. A minha mãe é uma peça. De repente a morte entrou dentro do Sírio-Libanês, e pelos corredores do Sírio-Libanês a morte encontrou o grande humorista Paulo Gustavo. A sua fama, a sua irreverência não conseguiu impedir a morte de ceifar a tua vida. A morte corria pelo céu e pelas pontes aéreas entre São Paulo e Belo Horizonte, dentro de um avião. A morte encontrou uma grande artista que conseguiu ter fama como a rainha da sofrência. Os seus discos de ouro, os seus milhões de seguidores no Instagram não conseguiu impedir a morte de ceifar a vida de Marília Mendonça. De repente a morte corria pelas ruas de Mogi das Cruzes. A morte chegou em um dos maiores condomínios da cidade, condomínio Aruã, e ela tinha sede de matar. Procurava um grande MC e não encontrou ele no Aruã. A morte correu e chegou no Rio de Janeiro, e pelas ruas a morte andava. Chegou no condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, pegou o elevador e desceu no quinto andar. E de repente um grande MC, um menino que encantou a quebrada, não conseguiu encantar a morte. E o menino que escreveu o hit Esquece não conseguiu fazer a morte esquecer que aquele era o seu dia de morrer. Do quinto andar o previnho caiu, morreu e acabou a sua glória. Mas de repente a morte corria pelos becos e vielas do Paraisópolis. Chegou num barraco de madeira, um homem em cima de uma cama condenado para morrer, mas uma mulher do lado da cama, com o joelho no chão, com o véu na cabeça, dizia glória, glória, glória. E a morte teve que ir embora, porque se tem uma coisa que o espírito da morte não existe, é o nome que sai da boca de um homem de Deus e de uma mulher de Deus na terra. Quem tem glória, fala glória agora. Deixa eu fazer uma pausa. Falta só um restinho ali. Deve dar uns 20 ou 30 segundos, né? Gente, tudo isso que esse homem está falando tem fundamento algum? Tudo isso para poder dizer que a crente da CCB estava ajoelhado orando
Mas a oração dela, ela só dizia glória, 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 glória. É um glória repetido, sem saber por que está dando esse glória. Recebendo não sabe. Se você perguntar para ele por que você dá glória a Deus, ele vai falar porque Deus é bom. Aí você pergunta para ele, e por que Deus é bom? Deus é bom porque Deus me faz coisas. Deus me dá coisas. Eu peço e Deus me dá. É essa a ideia, para você ter uma noção de que eles não sabem nada do que é glória, do que é graça, do que é evangelho. Ele citou aqui, né, ele falou com detalhe, né, com um requinte de detalhe, que esse homem, ele é um homem bem informado. Sabe até da vida do Tom MC, qual era, onde ele morava, para onde ele foi, onde que ele estava quando aconteceu o incidente, sabe tudo, ou seja, é um homem que gosta da vida dos famosos. Né? Parece que o camarada gosta de ficar acompanhando essas matérias sobre vida de famoso. Né? E aí ele começou com Covid. É estranho como é que ele esqueceu de falar dos anciões, das centenas de anciões aí, a gente do ministério que a peste levou embora? E aí? Né? A oração não funcionou nesse caso? Para você ver como, sabe? Porque isso aí é uma fantasia que ele está falando. Alguém ajoelhado, ele cria essa história toda, ele cria essa história com o nome desses famosos, para no fim ele vai falar o seguinte: olha só como tudo isso, o fundamento é fazer com que o povo glorifique ele. Glorifique a pregação dele, você está glorificando ele, porque essa pregação é dele. Então ele cria todo esse cenário, ele dá essa volta falando de todos os artistas, aí ele inventa uma história que tem um irmão numa cama, ele coloca nessa invenção, né, ele escolhe uma favela de São Paulo, e aí ele fala que ele está numa cama, tem uma serva de Deus de joelho do lado dele, de véu na cabeça. Sabe como é que ela espantou a morte? Falando glória, 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 glória. E aí, quando ele fala isso, o que ele diz? Você tem um glória para dar! Você tem um glória para dar! Você acha que o povo não vai dar glória? Esse glória, gente, eles dão, obviamente, eles estão eufóricos, mas eles estão dando com medo da morte. Ou seja, para afugentar a morte, vamos dar glória. Mas não é isso que a Bíblia explica e fala. Não é isso. Espera que ele vai falar da visão agora. Não, deve ter um minuto, eu acho, um minuto e pouquinho. Ele vai falar da visão dele, então menos de um minuto. E na visão você pega a contradição dele. A Bíblia nos ensina que a morte é vencida pela fé em Jesus Cristo. Quando você crê de fato em Jesus Cristo, você perde o medo da morte. É dessa forma que ela é vencida. Todavia, nós morreremos. E aí, quando Cristo nos ressuscitar, então será a morte da morte. Ou seja, ela vai perder o seu trono. Acabou. Porque nós não morremos mais. A morte será eliminada. Porque aqui, enquanto você está na terra, irmão, aqui na terra, todos estamos sujeitos à morte. Esse negócio de que orou e espantou a morte, tá, mas ela vai voltar e vai levar. Ela vai levar. A nossa vitória de verdade é que nós perdemos o medo de morrer. Assim como os apóstolos, a igreja primitiva, não teve medo de enfrentar a morte e não negou Jesus Cristo. Tudo isso para chegar no final e falar, e ela estava lá, né, de joelhos, com o véu na cabeça, e ela dizia só, glória, 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 e a morte teve que ir embora. Como se a morte tivesse medo da palavra glória. Gente, esse povo da glória sem nexo, né? Esse glória é um glória de papagaio. É um glória que você dá porque o povo, o homem, o pregador manda você dar esse glória. Glória de verdade, o louvor, glória é louvor. O louvor que você dá no seu glória é quando você entende o que Deus fez. O quanto ele te amou e sai aquele glória confessando a grandeza de Deus. É isso. Agora, essa história aí está confessando o quê? O que falou de Deus aí? Nada. Para você entender que esse glória é vazio.
Agora fica vendo a tal revelação. Uma contradição. Se ele teve a revelação enquanto ele estava pregando, como que ele conseguiu continuar pregando, ao mesmo tempo vendo e ao mesmo tempo falando na revelação com a morte, enquanto ele está pregando também? Você entendeu? Essa pregação é pura farsa, é pura mentira, puro engodo, né? Esses homens são pescadores de fama e de glória. Fica vendo aqui, ó, a tal da revelação. Vamos ouvir. Entrar na comunhão, quando eu cantava esta obra, no meio da igreja eu vi quando se levantou um ser, com capuz. Olha, enquanto eu estava contando esta obra, no meio da igreja, eu vi quando levantou um ser. Aí ele apresenta esse ser, gente. Esse ser que ele vai apresentar, que é a morte, é o ser que a sociedade inventou uma imagem para ele, que é alguém de capuz e com uma foice na mão. Mas ele falando isso, você vai achar que realmente a morte é um ser que tem um capuzão, e isso aí é uma imagem animada que a sociedade, né, criou, inventou para tentar descrever a morte, né? E aí ele fala isso como se fosse real, ou seja, é óbvio que essa visão é pura farsa. Olha só, eu vi enquanto eu contava esse testemunho, eu vi um ser que levantou. Então, como é que ele está contando o testemunho e ele vê o ser? Tá, até ainda vai, ele está vendo, mas ele está contando o testemunho. Jóia, ó, eu estou contando e estou vendo. Até aí dá para acontecer. Agora, quando ele fala que ele conversou com esse ser, perguntando quem é você, como que ele fez isso enquanto ele estava pregando? Ó, eu vou voltar aqui um segundinho só para a gente voltar nessa parte do que ele viu o ser levantando. Olha aí. Entrar na comunhão, quando eu cantava esta obra, no meio da igreja eu vi quando se levantou um ser, com capuz preto e com uma foice na mão. Eu perguntei quem é você, e ele disse, eu sou o espírito da morte, e eu vim vestido de suicídio, para prestar alguém uma nova aparecida. Esse espírito da morte, escuta agora, se tem uma coisa que você não existe, é glória sincera, igreja agora. E eu vi ela, a morte, que está de capuz preto e com foice na mão, vestida de sincericídio. Invenção, ou seja, ela veio matar sua sinceridade. E então, igreja, se você tem agora um glória para dar de novo, ele vai puxar de novo o drama do glória, né? O drama do glória da CB. Ele vai de novo puxar a ideia do do glória. Quem tem um glória, então, para dar agora, dá o glória, dá o glória. É essa aberração. E esse povo dando esse glória sem noção. Ou seja, essas pessoas estão jogando a vida delas no lixo, no meio disso tudo. No meio dessa fantasia, no meio, sabe, dessa pantomima, né? Eles estão deixando ir embora a sua vida. E, detalhe, né? Salvação enterrada. Vamos ouvir. Sobe nesse glória agora, a morte vai cair, a morte vai... Sobe nesse glória agora, que a morte vai cair. A morte vai cair. Ah, meu Pai do céu. É isso aí, o culto da Congregação Cristã no Brasil. Isso aí é um culto padrão, tá? Em bastante lugar. Esse tipo de culto, nesse tipo de culto aí vem gente de longe, vem gente de outro estado, vem gente de outra cidade, né? O povo indo atrás da suposta revelação desses profeteiros e acham que estão agradando a Deus. Essas pessoas estão mortas, não sabem nada do que é evangelho. Pessoas completamente despreparadas. E quando a morte chegar na sua vida, você vai entrar em desespero. Espíritos malignos vão te arrastar. Sabe por quê? Porque você não conheceu a Jesus Cristo. Você não teve relação com Ele. Você não amou, porque passou sua vida inteira indo atrás disso daí. Essas pregações, essas coisas que esses profeteiros falam, isso é morte. Espero que você acorde. Deus abençoe.
Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você verifique se a sua inscrição está ativa, se você está inscrito no canal e se você ativou para receber todas as notificações. Isso é muito importante você colocar em todas para que você seja notificado sempre que houver um novo vídeo e uma nova live. Também não se esqueça de dar o joinha. Essas duas coisas são fundamentais para que você ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos nossos da Congregação Cristã no Brasil. Não te custa nada fazer isso. Faça isso agora mesmo, antes de ir para o vídeo. Vai lá, eu estou aqui te esperando. Faz isso, dá o joinha, verifique se está com a inscrição para todos. E aí sim, você segue para o vídeo mais tranquila, sabendo que no próximo você vai ser notificado. Deus abençoe.